21 de janeiro de 2013, um aditivo de valor aumentando em 15,16% o contrato, sendo que a inflação do período era de 5%. O contrato era baseado, o reajuste, vereador. Não fui eu, isso é coisa técnica. Eu não era o prefeito, tem uma equipe técnica. Tu assinou, nós entramos no dia 1º. 21 dias depois, tu não tem como fazer um diagnóstico e fazer uma solução de um problema que estava se arrastando por anos, que é o lixo, que era o aterro sanitário. E todos os reajustes desses contratos, quando é reajustado, tem um índice de reajuste. Se eu não me engano, era o IGPM, que todos esses contratos é reajustado pelo IGPM. Não é o prefeito que faz índice de reajuste. Se um dia o senhor for prefeito, o senhor quer ser prefeito, eu sei que um pouco dessas perguntas é o lado político, né? Quem faz esses reajustes é um time técnico, é uma equipe técnica, tem equipe técnica, a prefeitura para isso. O prefeito não calcula índice de reajuste de contrato, vereador. Isso tem equipe técnica da secretaria, tem a procuradoria que dá parecer sobre isso. É isso que é feito, não é o prefeito. Se candidata a prefeito, ganha uma eleição e vai ser prefeito, o senhor vai fazer cálculo de índice de reajuste, não é o senhor que vai fazer. Tem um time, tem uma prefeitura inteira para fazer isso. E os contratos, tanto do lixo como os contratos, todos os contratos têm índices que são fixados na sua licitação, dentro do processo licitatório. Não é o prefeito que cria um índice de fixação de reajuste. Os reajustes são feitos em cima de índices, que é o IGPM. Eu acho que isso aí deve ter sido pelo IGPM, esses cálculos, como eram os outros cálculos pelo IGPM. Isso é um pouco mais específico, então. No dia 16 de maio de 2012, houve um reajuste que foi assinado pelo prefeito Renatinho. Então, o senhor assumiu no dia 1º de janeiro de 2021 e 21 dias depois assinou um reajuste. O senhor não fez o cálculo, obviamente a gente sabe o contexto administrativo, mas é o senhor que assinou esse reajuste. Esse reajuste foi feito, então, com base no IGPM, que de fato é o índice que é utilizado, do dia 16 de maio de 2012 ao dia 21 de janeiro de 2013. Isso não dá um ano, mas mesmo que a gente contasse um ano de GPM de 2012, o índice daria, que é o que estava previsto no contrato para reajuste, o índice daria 5,10. Esse seria o índice, um pouco mais de 5%. Entretanto, o senhor ignorando, e aí o senhor, ou quem fez os seus cálculos, ou quem trabalhava para o senhor, ignorou o índice e deu um reajuste com 21 dias de contrato, um reajuste de 15,16%, ignorando o contrato que o senhor falou mesmo que a empresa não estava cumprindo, já que o senhor já tinha conhecimento antes de tomar posse. O senhor falou, já tinha conhecimento antes de tomar posse que a empresa não estava cumprindo o contrato. Mesmo assim, o senhor fez um aditivo do contrato de 15%. Então, meu questionamento é, quem fez esses cálculos pro senhor? Quem trabalhava na prefeitura que fez esses cálculos? Olha, eu vou ser bem sério para ti. Dentro da prefeitura, se foi dado 15%, que devia 15%. Eu não faço cálculos. O prefeito não faz cálculos. Tem uma equipe que é feito cálculos. É dentro desse critério que é feito os cálculos. E se foi feito esse cálculo, se tem alguma dúvida, se tem algum erro, o vereador encaminha para o Tribunal de Contas. É o único tribunal que pode dizer se tem erro ou não. Não é nem o senhor, nem eu que vai dizer que tem erro. O Tribunal de Contas pode fazer apontamento. A gente está fazendo uma investigação. Tribunal de Contas. Não, por favor, deixa eu só... Porque a verdade caminha para o Tribunal de Contas. Tá bom, estamos fazendo uma investigação nesse momento. A gente vai fazer um relatório, concluir, encaminhar para quem for de competência. O senhor não tem que dizer para quem que eu vou encaminhar. Então, aqui o senhor está aqui para responder as perguntas. Por isso que eu fiz um questionamento muito importante. Houve um aditivo contratual de 15%. Isso é dinheiro do contribuinte, que saiu lá atrás, que não vai voltar mais, né? Como não voltou muito dinheiro. Mas é um dinheiro do contribuinte que saiu lá atrás. A gente precisa entender se o senhor assinou. O senhor falou que só assinou, que o senhor não fazia cálculo. Então a gente precisa entender quem que fez essa aberração, porque o índice deu 5%. Houve um aditivo de 15%. Alguém fez um cálculo muito favorecendo a empresa. Mas tudo bem, o senhor não sabe quem fez, então. Então vamos continuar. Não, mas eu quero responder. Quem fez, então? Quem fez? A pergunta é,
Quem fez o cálculo? Essa é a pergunta. Quem fez um cálculo para dar um aditivo contratual de uma empresa que não estava cumprindo o contrato, segundo o senhor falou, uma empresa que não estava cumprindo o contrato, e mesmo assim o senhor fez um aditivo em 21 dias de governo? Sabe quantos documentos o prefeito assina por ano da Prefeitura de Lages, vereador? Se o senhor não sabe... Senhor prefeito, eu preciso que o senhor seja mais objetivo nas respostas. Se o senhor não sabe, a gente passa para a próxima pergunta. O senhor sabe quem que fez o cálculo? Se o senhor não fez o cálculo, quem fez o cálculo? Ô, senhor presidente, eu queria fazer uma intervenção aqui. Por favor. Não, o senhor presidente, por favor, ele não está aqui para dar discurso. Senhor presidente, aqui não está aqui para ouvir discurso dele. Já ouvi. Bom, na verdade, o Jair Júnior ele está sendo estúpido nesse processo. Ele explana suas perguntas da mesma maneira que ele fez com Raimundo Colombo, né? Ele tem total liberdade para explanar e tecer comentários sobre suas perguntas, e quando o interrogado vai explanar as suas respostas, o Jair Júnior simplesmente ele se mete na fala do interrogado, ele tenta desmobilizar o interrogado, no caso Eliseu Matos, de dar a sua resposta, porque uma pergunta um pouco mais peculiar, é lógico que ela requer uma resposta mais explanada. Então, acho que o vereador está um pouco equivocado e ele deveria de se acostumar um pouquinho mais com a democracia, né? Porque o direito de resposta, ele tem que ser preservado. E nem sempre o interrogado, vereador Júnior, vai dar para você a resposta que você quer ouvir. O interrogado, ele precisa se sentir à vontade para responder, né? Responder, explanar. Então, assim, ó, sinceramente, eu sempre achei o Jair Júnior um ótimo vereador, talvez o melhor da bancada, mas as suas posturas quanto relator da CPI estão me decepcionando. Sinceramente, estão me decepcionando, porque ele está pensando que ele é juiz, eu acho. É como que se o Jair Júnior fosse o juiz e o interrogado da CPI fosse um réu sendo acusado pelo Jair Júnior, e o que é pior, sendo acusado sem poder explanar a sua resposta. Aí qual é a alegação do Edil? Porque você não está sendo acusado. Ele falou isso tanto pro Seron quanto pro... ele disse isso tanto pro Eliseu quanto pro Raimundo Colombo. Mas só que ele fala que os interrogados não estão sendo acusados. Mas no decorrer da oitiva, dá para ver claramente que o vereador Jair Júnior várias vezes foge do tema, entra em demandas que não estão em discussão e ele tenta desmobilizar o interrogado. Dá a impressão que ele está politicando ao invés de dar um bom andamento para a CPI a qual ele é relator. Então, dessa maneira, eu digo que a CPI ficou prejudicada por falta de envergadura do vereador Jair Júnior, né? Pena, Jair Júnior. Pena que as coisas tenham acontecido dessa maneira. Dou os parabéns a todos os depoentes, né? Tanto ao Raimundo Colombo quanto ao Eliseu Matos e ao Tony Duarte, que fizeram um papel interessante, importante na CPI. Não tinham obrigação nenhuma, porque são apenas testemunhas, né? Mas foram explanar, pelo menos tentaram, né, fazer as suas explanações. Se a gente vê a entrevista do Raimundo Colombo, o Jair Júnior faz perguntas para o Raimundo até da Odebrecht, e eu pergunto, o que tem a ver a Odebrecht, a Lava Jato,
com a CPI da Semasa. Então o Jair ele saiu fora dos trilhos completamente, sabe? É uma pena, viu, vereador Jair? Nada pessoal contra você, tá? Até te quero bem, muito mais do que você possa imaginar. E às vezes eu me questiono o seguinte: se um dia você for prefeito de Lages, como que você vai se comportar, Jair Júnior? Se como relator de uma CPI, tá? Um poder de ser relator de uma CPI já te subiu para a cabeça, você se comporta como se você fosse um juiz, como se fosse um ditador. Imagina se você for prefeito de Lages, que absurdo. Se você chegar a ser prefeito de Lages, eu acho que você vai fritar a Câmara de Vereadores. Você vai ignorar o parlamento, a casa do povo, a casa da democracia. Sinceramente, estou decepcionado.